Hoje eu quero falar sobre os teólogos gente boa, mas talvez não de uma forma igual você está pensando. Ultimamente, principalmente contra o Iago Martins, mas também já vi essas críticas ao Vitor Fontana, de algumas pessoas os chamarem de teólogos gente boa, porque talvez eles não criticam da forma que deveriam criticar, por exemplo, os progressistas. Pelo contrário, eles chegam até dialogar com essas pessoas. E essas críticas aumentaram muito agora que o Iago Martins fez um vídeo sobre homossexualidade, onde ele apresenta o lado A, o lado B, que são lados que não compactuam com a fé cristã, e o lado Y e o lado X, que são lados mais ortodoxos. A diferença do lado Y para o lado X é que o lado Y vai dizer que existe uma inclinação homossexual, mas que a tentação em si não é pecado. Pecado é apenas a cobiça e a prática homossexual. Já o lado X vai dizer que a prática é pecado, vai dizer que a cobiça é pecado e que o desejo homossexual por si só também é pecado. O Iago fez um vídeo defendendo o lado Y, dizendo que ele acredita mais no lado Y. E pessoas do lado X gravaram vídeos para criticar a postura do Iago e a criticar o seu posicionamento teológico. Questionamento que até o Iago faz no seu Instagram, porque tais pessoas nunca gravaram um vídeo para criticar o posicionamento do reverendo Augusto Nicodemos, que é o mesmo posicionamento do Iago, onde tem vídeos do Augusto Nicodemos falando sobre o seu posicionamento e sendo um posicionamento como o lado Y. Então, nós temos que fazer também a distinção entre o desejo, a tentação e o ato em si. Ser tentado não é pecado, ou seja, o fato de que eu, de repente venha ao meu coração o desejo de olhar para uma mulher que não é a minha esposa e cobiçar aquela mulher, não é a mesma coisa de eu aceitar esse desejo, olhar para aquela mulher e cobiçar aquela mulher. Eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então, você se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo, quando essa tentação vem, ela em si não é pecaminosa. Passa a ser quando você aceita isso, você entretém esse pensamento, você abriga esse pensamento e você se imagina com uma pessoa do mesmo sexo, tendo coisas com aquela pessoa, tendo relação com aquela pessoa e eventualmente até partindo para a prática. Então é possível uma pessoa que é crente verdadeira se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo. Enquanto ela resistir a isso, enquanto ela lutar com isso, está tudo bem. Ela está lutando, como nós lutamos com todo tipo de pecado na nossa vida. Mas a partir do momento que ela cede e entretém esses pensamentos, ou vai para a prática, aí sim é pecado como qualquer outra coisa. Mas nós temos que fazer a distinção entre ser tentado e cometer o pecado em si. Mas só foi o Iago Martins fazer um vídeo sobre, ele foi alvo de críticas. E por que será que isso acontece? E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Na verdade, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o legalismo e por que as críticas ao Iago Martins, ao Vitor Fontana, podem estar ligados a um legalismo dentro dos nossos corações. Deus odeia o legalismo, tanto quanto odeia o alcoolismo. Vejo 10 milhões de pessoas a mais no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. O legalismo é uma doença mais perigosa que o alcoolismo, porque não se parece com uma. Alcoólatras não se sentem bem-vindos na igreja. Legalistas adoram ouvir sua moralidade exaltada na igreja. John Piper pregando isso à igreja em 1982. O legalismo em si é diminuir a graça de Deus, dando a entender que a salvação não está apenas pela graça, mas também em algo que o homem pode fazer ou deixar de fazer. O legalismo ele aparenta muito a lista de regras a serem criadas, onde o ser humano deve cumprir essas listas para que ele possa ser salvo, assim tirando a salvação de Cristo Jesus e colocando em nossas mãos. E nós sabemos que isso é totalmente contra o Evangelho.
o legalismo se assemelha muito à antiga aliança, onde você deveria observar as leis. Mas a antiga aliança serviu para nos mostrar que a lei por si só, ela não tem a capacidade de nos salvar, porque nós somos incapazes de nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. Então, ter uma lista de regras para que a gente possa cumprir ou deixar de fazer tais coisas não muda o nosso coração por completo. A transformação interior, a nossa transformação está apenas em Cristo Jesus e não em uma lista de regras a ser seguidas. A lei por si só não é ruim. A lei é de Deus e ela é boa, e ela serviu para nos mostrar que somos incapazes e precisamos de um Salvador. E agora, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo escreve a lei em nosso coração. Assim, a mudança não é externa, mas é de dentro para fora. Existem várias formas de legalismo, mas hoje eu quero falar um pouco sobre o legalismo doutrinário. Para a gente entender um pouco o legalismo doutrinário, nós precisamos entender as divisões que existem entre as doutrinas. Vejamos as doutrinas classificadas nos seguintes campos. Absolutos. São doutrinas claramente reveladas na Bíblia e essenciais para a existência da fé cristã, sem as quais o cristianismo perde completamente seu significado. Fazem distinção, portanto, entre cristãos e não cristãos. Exemplos: criação divina, pecado, trindade, dupla natureza de Cristo, salvação pela graça e vida eterna. Convicções. São doutrinas relevantes e com implicações práticas importantes e que permitem interpretações diferentes. Podem gerar diferenças práticas e denominacionais, sem contudo fazer distinção entre cristãos e não cristãos. Exemplo: calvinismo e arminianismo. Opiniões. São doutrinas relativas a questões periféricas que, embora tenham alguma relevância, não são tratadas claro ou diretamente na Bíblia, nem devem gerar nenhum tipo de distinção ou divisão. Exemplos: como será o dia a dia no céu, ordem litúrgica de culto, estrutura detalhada de pregação, tipo de ensino bíblico, aula semanal, modular e etc. Dúvidas. São doutrinas que tratam de questões difíceis e não claras na Bíblia, sem resolução e nível de igreja local, universal e denominação. Podem ser também questões complicadas que, embora possuam algumas respostas, não fazem muita diferença para a fé cristã. Exemplo: quem eram os gigantes, em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Convicções, opiniões e dúvidas tornam-se legalismo doutrinário quando os elevamos ao nível de doutrinas absolutas e, a partir delas, fazemos distinções entre cristãos e não cristãos. Veja só, qual que é o problema do legalismo doutrinário? Ele vai pegar aquilo que não é absoluto e tornar como absoluto. Absoluto são as doutrinas que nós não podemos abrir mãos, que é a base do Evangelho, como as duas naturezas de Cristo Jesus, como a Trindade, a salvação pela graça. Nesses outros campos, existem diferenças interpretativas, existem opiniões, uma diferente das outras. O que não pode acontecer é que essas diferenças se tornem absolutas. Assim, as pessoas vão dizer que, por exemplo, quem é arminiano não é cristão de verdade, ou quem é calvinista não é cristão de verdade. Vendo, isso não é uma doutrina absoluta, mas sim de um outro campo que gera, sim, distinções e diferentes opiniões e interpretações teológicas. O legalismo é quando você torna esses campos que não são absolutos em absolutos, dizendo assim: você não é cristão, porque você acredita dessa forma. E aqui entra a minha crítica a essas pessoas que estão se levantando para gravar vídeo, chamando o Iago Martins, o Vitor Fontana de teólogos de gente boa. O problema não é você gravar um vídeo para falar sobre a sua opinião, sobre a sua linha teológica, para mostrar como que a linha teológica do outro pode ter pontos negativos, ou para rebater, algum vídeo de alguém que se posicionou numa linha teológica e você se posiciona em outra. Então você ali gera uma discussão saudável, mostrando ali para as pessoas posicionamentos um diferente dos outros. Isso não tem problema nenhum, não é a minha crítica isso. Não, a minha crítica não é você gravar um vídeo para falar sobre algo que você discorda do Iago Martins ou que você discorda de qualquer outro teólogo, pastor e etc. Esse não é o problema. O problema é quando você faz isso tendo dentro do seu coração legalismo. E quando você chama o Iago Martins, por exemplo, de progressista. Quando você chama o Iago Martins, por exemplo, de pastor moderno.
dando a entender o quê? Não falando com as palavras implícitas, não dizendo, não, o Iago Martins não é um cristão verdadeiro. Mas essas pessoas dizem que progressistas, por exemplo, não são cristãos de verdade. Não tem como um progressista ser um cristão verdadeiro. E aí, o que elas fazem? Chama o Iago Martins de progressista, chama o Vitor Fontana de progressista. E isso significa o quê? Significa que elas também não acham que o Iago Martins e o Vitor Fontana são cristãos de verdade. Aí, entrando no legalismo doutrinário. Algo que não é absoluto, tornando em absoluto, para falar que a pessoa não é um cristão de verdade, porque ela acredita e apoia tal posição teológica. Assim como aconteceu recentemente com o Iago Martins, quando ele explicitamente mostrou o seu lado teológico sobre a homossexualidade, que ele defende o lado Y, e ele foi criticado por muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não estão preocupadas em realmente crescer, em fazer conteúdo para que as pessoas possam, de alguma forma, ter um conhecimento mais vasto sobre o Evangelho. Ou para que as pessoas conheçam posicionamentos teológicos distintos uns dos outros. Não, pelo contrário, elas querem apenas confusão, divisões, levando pessoas, internautas, por exemplo, a odiar o Iago Martins. Veja, cristãos que odeiam, que têm repulsa, desdém ao Iago Martins, porque ele tem um posicionamento teológico diferente do outro, diferente do seu. E isso é um problema. E isso está atrelado ao legalismo que existe em nossos corações. E veja que eu sempre falo em nossos, porque eu não estou falando que quem grava o vídeo criticando o Iago e o Vitor Fontana são legalistas. Eu estou falando que o nosso coração, como cultura evangélica brasileira, como a cultura cristã brasileira foi criada, existe um pouco de legalismo dentro do coração de cada um de nós. E qual é o chamado do Evangelho? O chamado do Evangelho é para o arrependimento. O chamado do Evangelho é para que a gente possa se arrepender. E nós precisamos nos arrepender desse legalismo que existe dentro do nosso coração. E essas pessoas, esses teólogos, esses pastores que têm canais importantes aqui no YouTube e que fazem vídeo mostrando esse tipo de legalismo. Porque não estão fazendo vídeo para o crescimento espiritual, mas estão fazendo vídeo apenas para criticar alguém que eles não gostam. Eles não gostam. E eles falam que o Iago e o Vitor são teólogos de gente boa, porque eles não gostam da postura dos dois. Mas não é porque o Iago ou o Vitor não acredita em algo absoluto. Não é que eles acreditem em alguma heresia, não. Mas eles são tratados como hereges. Por quê? Porque os legalistas pegam aquilo que não é absoluto e tornam em absoluto, levando pessoas a terem corações legalistas, assim como é muito presente na nossa cultura cristã brasileira. Então o vídeo de hoje é isso. Eu queria fazer uma crítica ao legalismo presente na nossa cultura, presente em nossos corações, para que a gente possa ser chamado ao arrependimento. Jesus Cristo, por exemplo, ele teve com uma mulher samaritana. Os samaritanos não acreditavam na ressurreição. E Jesus esteve com uma mulher que tinha um posicionamento teológico diferente do dele. Jesus, aquele que viria a ressuscitar, aquele que ressuscitou Lázaro e aquele que ia morrer e ressuscitar por si só. Ou seja, os samaritanos não acreditariam no Messias que ressuscitaria exatamente por causa do seu posicionamento teológico, e nem por isso Jesus não esteve com aquela mulher samaritana. Porque o propósito de Jesus é mudar os corações. O propósito é o coração. E esse é o problema. Talvez a gente está olhando muito para o externo e olhando pouco para o coração. Eu não estou aqui também fazendo um vídeo defendendo o Iago Martins, eu tenho sim algumas diferenças teológicas, não concordo com tudo que eles dizem. Acho sim que existem algumas posturas, por exemplo do Iago, que talvez eu não tomaria. A forma que ele responde a algumas pessoas que eu também não responderia. Mas isso não significa que eu vou dizer que o Iago não é um cristão verdadeiro, ou que ele é um progressista, que ele é esquerdista, que ele não é conservador, que ele não é reformado, e etc, só para ferir a imagem dele. Só mostrando que o que eu acho sobre ele ele não é um cristão, ele não é um pastor de verdade. Mas quando você vai para a realidade comunitária, você vai para a comunidade. Quando foi que houve um escândalo de um membro dizendo que o Iago Martins fez algo
que ele não deveria fazer como pastor ou como pai? Onde a igreja que o Iago Martins pastoreia está dando frutos ruins? Ou será que eles estão realmente vivendo o evangelho? A mesma coisa com o Vitor Fontana. A gente precisa analisar os frutos e parar um pouco de ficar com viés não só teológico, mas político, e tratar isso como uma religião a ser defendida. A gente tem que entender que nós devemos estar dispostos a mudar de opinião quando a gente entende que a nossa opinião está errada. Mas parece que não é isso que acontece. Mas eu quero deixar para você esse livro como uma recomendação de leitura. Cristianismo Leve, do Pedro Pamplona. Aqui ele vai falar sobre legalismo, vai fazer uma dura crítica ao legalismo dentro da nossa realidade. E esse vídeo é exatamente para falar sobre o legalismo. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto e entender o legalismo que existe talvez nas nossas igrejas, mas principalmente em nossos corações, e ter um chamado ao arrependimento, a esse legalismo, então eu recomendo esse livro. Bom, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui e até a próxima.